meninas lindas do meu coração. Saudade, muita saudade. E é muito bom estar aqui com vocês, né? Falar para vocês, ministrar a vida de vocês, ser ministrada também, né? Isso é muito bom. Sejam bem-vindas ao nosso canal Feitas para Gerar. Não deixe de clicar aí, né? Para que o nosso canal continue sendo movimentado, né? E com a sua ajuda, nós chegaremos a um número muito legal, considerável, né? A ponto de chegar em outras casas, falar para outras meninas, né? Abençoar outras vidas. E essa é a nossa intenção do Feitas para Gerar. Meu nome é pastora Valéria Pacífico. Sou da Primeira Igreja Batista Renovada no Gradim, a nossa Pibargue amada, fazendo seus 17 anos nesse ano de 2020. Ano que para muitos não começou, mas para a gente temos tantas coisas a fazer. Não paramos nesse tempo de pandemia, não paramos nem um tanto, nem um pouco para ter tempo, né, de ficar pensando em outras coisas que não são as coisas do Senhor, né? E aprove Deus nos dar essa oportunidade. Eu sempre falo isso, né? Vocês sempre vão ouvir isso. Aprove o Senhor nos dar essa oportunidade de abrir esse canal para falar assim bem pertinho de você, né? Estamos com o nosso ministério Feitas para Gerar, fazendo todo esse movimento com as células. E o que são células? Células são uns pequenos grupos que se reúnem em casa. Só que não podemos ter aglomeração. E por isso fizemos esse canal, para que esses estudos das células cheguem até a tua casa, até você, e você compartilhe com outros amigos, né? E neste ano nós já tínhamos programado para estudar, para ter um direcionamento de um livro que se fosse assim do agrado do Senhor, né? Da vontade do Senhor. E nós tínhamos já um livro que nós já tínhamos lido e que achamos muito legal em poder trabalhar, falando sobre enraizamento, né? E sempre falamos sobre ele, né? Tem algumas meninas já adquirindo e pedindo pela internet e tem acompanhado os nossos estudos também através do livro. Isso aqui, meninas, é só uma ferramenta, porque toda a nossa regra de fé e de prática, nós nunca podemos deixar de ter a Bíblia. A Bíblia tem todas o direcionamento para tudo que você tem de fazer na sua vida, né? Então nós não podemos trocar a Bíblia por qualquer outra ferramenta, né? Porque aqui é a palavra de Deus que vai iluminar o nosso caminho, que vai trazer luz às nossas inquietações, né? A momentos obscuros na nossa vida, é através da Bíblia. Então nós nunca podemos trocar a Bíblia por seja lá qualquer tipo de literatura, que a melhor que nós tenhamos, nós não podemos trocar, né? Aqui é só uma ferramenta, né? Um direcionamento com textos que foram escritas por uma pessoa que traz o testemunho dele aqui. Então, enraizados, lugares escondidos, onde Deus desenvolve você, onde desenvolve a mim, mas a Bíblia, ele tem sim todo o direcionamento nos lugares mais escondidinhos que você pensa que ele não pode atingir, que não pode penetrar, que não pode entrar. Ele pode, e ele pode fazer. Amém? Então, com tudo isso, com todas essas apresentações, eu quero convidar você a participar de uma célula. Vem com a gente, né? Se você tem algum comentário, né? Alguma dificuldade, alguma dúvida, pode deixar aí no nosso canal, que o mais rápido possível nós vamos entrar em contato com você. Ah, pastora, mas eu não tenho o seu contato de WhatsApp, né? Não sei onde fica a sua igreja. Entre lá na internet que você vai ver, né? Tem Pibargue, é só clicar lá que você tem um mundo de informações, tá bom? Sejam bem-vindas
como sempre, no nosso canal. E quem sabe, né, nós nos encontremos por aí, tá bom? Deus abençoe a sua vida. E vamos lá estudar? Vamos ler um pouquinho a palavra do Senhor? Eu vou ter aqui, né, o meu amigo fiel, meu óculos, que ele tá me ajudando muito nessa hora. Gente, nós dentro dos temas que nós estamos trabalhando, com tantos temas, né, que temos abordado aqui, não só eu, mas como as meninas também, existem textos que vêm e batem tão profundamente no nosso coração, que a gente fala assim, esse texto foi direcionado para você. Esse texto eu tenho certeza que a pastora pediu para você aplicar, porque ela olhou para você e, né, viu que você tinha condição de fazer isso. Mas existem assim alguns textos que você pensa e traz com tanta profundidade, sabe? E eu fiquei, sinceramente, uma semana ou mais para fazer o esboço desse estudo, né? É um tema que você vai falar assim, mas como que eu vou fazer isso? Foi assim mesmo que eu pensei, mas como que eu vou fazer isso? Não tenho noção de como fazer isso. E eu fiquei estudando durante uns 15 dias para falar para vocês hoje, né? Então vamos lá? Eu vou trabalhar com vocês com o tema do livro de Lucas 15, no capítulo 15. E nós vamos trabalhar do versículo 11 ao versículo 31, tá? Que nada mais fala do que o filho pródigo. É uma parábola. E nós vamos trabalhar nesses versículos falando sobre algumas características dessas três pessoas principais aí desse texto, né? Eu não sei se você já reparou, mas não existe só a pessoa do filho pródigo, do filho mais novo. Mas existe aí a história que narra sobre o filho mais velho e existe o pai, né? Nós vamos falar sobre uma parábola. E o que é uma parábola, né? Então nós vamos falar sim sobre esses três personagens e eu tenho certeza que durante esse estudo o Senhor vai falar a sua vida e vai direcionar você a um novo olhar, a uma nova visão, porque foi isso que aconteceu comigo. E o tema que nós vamos trabalhar nessa hora é o seguinte: abrace a fraqueza e veja a provisão do Senhor. Abrace a fraqueza. Você tá rindo? Eu já ri muito também durante esses tempos, né? Esses dias que eu tô estudando para falar para vocês. Abrace a fraqueza e veja a provisão do Senhor. O pastor enlouqueceu. Depois que ela ficou com esses cabelos brancos, ela deu uns negócios assim meio estranhos, né? E aí eu fiquei assim, Jesus, como que eu vou falar? Abrace a fraqueza e veja a provisão do Senhor. Quem quer ficar abraçado com fraqueza? Quem quer ficar abraçado com coisa que não é boa? Não é? A gente vai dizer que a gente é fraco e vai ficar abraçado com aquilo o tempo todo? Como que é esse negócio, né? Eu fiquei pensando e muito. E aí o Espírito Santo me direcionou a esse texto que muitos de nós conhecemos e muitos de nós não conhecemos. E eu gostaria de ler com vocês o livro de Lucas, no capítulo 15, tá? Nós vamos ler esse texto, tá bom? Pra gente entender. Você de casa aí que puder nos acompanhar, vocês que estão nas células, vocês peguem seu caderninho de anotação, né? Seu bloquinho, e vamos então falar e estudar e anotar tudo que aquilo o Espírito Santo for colocando no seu coração, tá bom? E depois nós vamos compartilhar de alguma forma. Você aí na sua célula, né? Vamos lá então? Lucas 15, versículo do 11 ao 31. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele, o pai, né, o repartiu por ele a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu por uma terra longínqua
e ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, e o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com aquelas bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando-se para si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me com um dos seus jornaleiros. E levantou-se e foi ter com seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. Correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti, põe um anel na sua mão e alparca nos pés. Trazei um bezerro cevado, matai-o e comamos e alegrai-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu música e danças, e chamou um dos servos e perguntou o que era aquilo. E lhe disse: Veio teu filho, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou todos os seus bens com as meretrizes, mataste um bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e as minhas coisas são as tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Que o Senhor possa revelar a palavra dele ao seu coração, assim como revelou a mim. Amém? E dentro desse tema, abrace a fraqueza e veja a provisão do Senhor. Eu quero pedir que você anote tudo que o Espírito Santo vai falar na sua vida, porque ele tem muito a realizar hoje, assim como realizou na minha, como está realizando na minha, né? Então, o que eu separei aqui? O que é o abraço? Coisa que a gente não está podendo fazer, infelizmente, nesses dias, nesse tempo de quarentena, que a gente não pode dar um cheiro, que a gente não pode dar um abraço, que a gente tem... Ai, que saudade! E aí, o que é abraço? Abraço é remédio. Então, se você tem a oportunidade de abraçar sua família, abraçar uma pessoa que você ama e que você possa fazer isso, dê essa cura para ele, leve essa cura para ele, abraça. Porque abraço é remédio, é cura, é felicidade, é bem-estar. Devemos abraçar todos, até aqueles que não vemos merecimento. Sabe aquela pessoa que você se chateou, você falou assim: não merece mais nada mesmo não quero dar abraço, não quero estar perto. Essa pessoa, ela precisa do seu abraço para ela ser curada. Ela precisa de você, ela precisa de estar com você, ela precisa sentir você. Sabe, hoje eu estava falando com uma das meninas, eu falei que eu não quero ser homenageada depois que eu morrer, eu quero ser homenageada enquanto estou viva, porque nós vamos poder sentir a
a homenagem, sentir o carinho, sentir o afago, né? Sentir o respeito, a compreensão. Então, não deixe para fazer depois o que você pode fazer hoje. Abrace, dê um cheirinho gostoso, né? Homenageie, presenteie, esteja perto, mesmo que distante, se é que você pode me entender, tá bom? Então, o pai abraçou aquele filho, deu a sandália, colocou um anel e, mesmo que aos nossos olhos ele não tenha merecido, né? Quando a gente olha para esse filho, a gente fala assim, poxa, fez o que fez, né? Gastou tudo. E quando voltou, o pai ainda fez uma festa, né? Matou o bezerro, botou anel, deu sandália, deu roupa. E o filho mais velho lá, talvez isso gere no meu coração, no seu, uma inquietação, a ponto de a gente falar assim, poxa, o filho mais velho que tinha tudo para ter, né? Para o pai se orgulhar. Parece que o pai se orgulhou mais do mais novo do que do mais velho, né? Mas não. Quando a gente fala assim, parece que nós pais temos... a gente faz uma comparação, né? Que filho que a gente gosta mais? Eu tenho 3 filhos. E de vez em quando os 3 estão falando, né? Porque você é o filho favorito da mamãe, porque você é o filho favorito do papai, né? Tem isso entre irmãos, né? Fala deles de vez em quando é essa. Mas eu, por exemplo, eu não consigo direcionar o amor, o carinho de um mais para um do que para outro. Eu não consigo fazer assim, né? O que eu sempre falo que o meu amor por eles é igual. É claro que a forma de tratamento com um e com o outro é diferente, porque a característica de cada um, a individualidade de cada um é diferente. Então, o que eu trato com o meu mais velho, eu não posso tratar com o mais novo. A cabeça é diferente, né? A idade é diferente, né? Os problemas são diferentes. Então, quando eu trato com o meu mais novo, que tem 17 anos, eu não posso tratá-lo da mesma forma que eu trato o mais velho que tem 34, né? O do meio que tem 23. São idades totalmente diferentes, com cabeças diferentes. Mas quando a gente fala do amor de pai, do amor de mãe por eles, é igual, né? A gente precisa ter esse entendimento de que eles são diferentes nas suas particularidades, mas que eles são filhos da mesma forma. E esse mais novo, ele teve algumas malícias que o mais velho não tinha, né? O mais novo tinha uma ambição, talvez, que o mais velho não tinha. Então, quando a gente olha que esse mais novo, ele foi audacioso em falar para o pai que ele queria a parte que lhe cabia, nós vamos ver particularidades na vida desse filho, né, que pela idade ele já tinha idade suficiente para sair, né? Nós vamos ver algumas características nele que o mais velho não tinha. Então nós precisamos ter essa sensibilidade, né? Eu como pai, eu como mãe, eu preciso ter essa sensibilidade de entender características que são diferentes entre os nossos filhos, né? Eu vou chegar a um ponto que vamos falar sobre o amor do pai como pai e eu como filha, quem eu sou, né? Diante desse pai. O pai observou que o filho mais novo, ele queria a parte que lhe cabia dele. Ele falou assim, tudo bem, é a parte que você quer? Então toma. Foi lá, fez o cálculo direitinho, olha, a sua parte é essa aqui, né? E deu. E quando deu, o filho mais novo, ele não pensou 2 vezes. Ele já tinha uma ideia formada de que se ele pegasse aquela parte da herança dele, ele podia fazer muita coisa na vida, né? E ele não pensou 2 vezes. Ele
pegou a herança e foi, né? Então, dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, nós temos critérios, né? Essa família dessa parábola que nós estamos vendo tinha critérios. Nós, dentro da nossa casa, nós temos critérios e queremos dividir esses critérios dentro dos nossos filhos, com os nossos filhos, de uma maneira igual, né? Igualmente dividida, né? E aí nós podemos ver que quando nós dividimos igualmente, nós estabelecemos critérios para eles, que eles vão ter um senso de responsabilidade a ponto de entender o que eles podem fazer com aquilo ou não, né? O que eles têm condição de fazer com aquilo ali ou não, né? E o filho mais velho, ele estava muito bem, ele tinha tudo ali, né? Ele não tinha necessidade de pegar herança nenhuma. Ele estava bem, ele estava confortável, era agradável aquele local para ele. Mas o mais novo não sentia isso. O mais novo, ele sentia a necessidade de conhecer algo mais, algo além, algo que estava fora daquele arraial. Olha o perigo. Mais novo, imaturo, né? Mas tinha uma ambição de conhecer algo novo que o mais velho não tinha. Então, dentro da nossa casa, com os nossos filhos, nós vamos ter surpresas igual a esse, ou parecido com esse, né? De uma mesma criação, estabelecer mesmos critérios, tudo em casa é dividido da mesma forma, só que vai existir na cabeça de um ou na cabeça de outro uma forma de pensar diferente, né? E que uns vão ter uma audácia além do que o outro, mais do que o outro, né? Uns vão ter mais medo, outro menos medo. Então nós, como pais, precisamos ter critérios pré-estabelecidos e muito bem amadurecidos em nossa vida, a ponto de nós não tolirmos. Eu sei que às vezes é ruim pra gente, mas eles vão ter que enfrentar muitas coisas na vida que nós já sabemos que é perigoso. Será que o pai aqui nessa parábola, ele não estava sabendo que se desse todo o dinheiro para o filho mais novo, não ia encontrar tantos desafios ruins, bons talvez, mas muitos perigos por ele estar com tanto dinheiro em mãos, né? Uma herança. Será que o pai não pensou nisso? Nós pensamos, né? Se eu der esse valor aqui, ou se eu der esse tipo de coisa para o meu filho, ele não tem maturidade ainda para administrar isso, né? Eu não, toma, dou logo, tá bom, para não ficar me aborrecendo, né? Ficando chateado, né? Porque tem filho também que faz tanta chantagem com os pais e os pais acabam caindo naquilo ali. E esse tempo de pandemia, as crianças em casa, filho em casa, família em casa, a gente precisa ter muito, muito cuidado, né? Queridas, olha só, nós estamos falando de uma parábola. E o que é uma parábola? Parábola é uma ilustração, tá? Tá narrando aí uma ilustração para a gente entender, tá bom? Jesus usava muito disso, né? Dessas comparações para que a gente tirasse proveito de alguma coisa, tá? Então, isso não aconteceu. O Senhor Jesus, ele pegou de uma situação, trouxe essa narrativa para que nós pudéssemos entender o grande amor de Deus por nós, tá? Então vamos começar a entender dessa forma. Existe um pai, existem dois filhos, tá? O mais novo e o mais velho. Nós estamos começando a destrinchar dessa forma para a gente entender que aqui nessa narrativa há uma realidade para os nossos dias atuais. Quantos anos essa passagem foi escrita, mas ela traz como uma novidade, né? É uma história tão atual que a gente, quando pega essa passagem, fala assim, meu Deus, parece que nós estamos vendo e vivendo essa história hoje, aqui, agora, né?
eu sou esse pai, não, esse aqui é o meu filho, esse aqui é a característica do meu filho, né? E nós vamos ver dentro dessa narrativa, dentro dessa parábola, dentro dessa história, dentro dessa compreensão, entender que dentro desses três personagens existem características, tá? Dessas três pessoas. Nós vamos ver a característica do filho mais novo, tá? Você que está aí anotando, anota aí. Características do filho mais novo. Ele era um filho observador, não que o outro não fosse, mas esse filho, ele já tinha uma malícia. Observou, e isso está no versículo de número 12, porque ele falou o que para o pai? Dá-me a parte dos bens que me pertencem. Ora, mas como o filho sabia que era a parte que pertencia a ele? Ele foi observador. Ele sabia que o pai, o tesouro que o pai amontoou, né? O dinheiro que o pai estava juntando, a herança que o pai estava juntando, era para ele por mão dele, né? Então ele já sabia que a hora que ele pedisse, teria alguma coisa assim para ele. Então esse filho mais novo é observador. Ele também tinha como característica um senso de aventura. Se ele pega essa parte que cabia a ele, ele podia se aventurar pelo mundo, porque o que paralisava ele, o que fazia ele não sair daquele arraial, sair daquele meio ali, né, da família dele, era justamente o poder aquisitivo, né? Ele não tinha dinheiro, mas ele tinha a herança. Então, se ele pedisse, né? Ele foi observando. Então, se ele pedisse a parte que lhe cabia, lógico que a aventura dele seria realizada, né? Então, ele tinha um senso observador, ele tinha um senso de aventura, ele era aventureiro. Só que uma das características que ele tinha, por ser o caçula, né, mais novo, ele não era maduro, ele tinha imaturidade. Você acha que vamos dizer, um adolescente, o nosso filho mais novo, que no meu caso é um adolescente, né? O seu pode ser um bebê, mas no meu caso é um adolescente de 17 anos. Eu vou dar uma herança para uma criança de 17 anos, porque ele tem um senso de aventura. Ele pensa em galgar novos horizontes, sair pelo mundo desbravando, porque eu quero viajar, que eu quero conhecer lugares, me dá aí a parte que me cabe. Primeiro que não tem no caso. Não tem. Herança que agora não tem. E aí, ele, como observou que eu e o pai dele somos os provedores financeiros dele, ele pode fazer isso. Ele dá um dinheirinho aí, né? Como os nossos filhos pedem, minha neta pede, dá aí uma mesada. Seu filho pode fazer isso, o meu filho pode fazer isso. Só que ele tem maturidade para isso. Ele pode ser observador, ele pode ter senso de aventura, só que ele não tem maturidade, né? Eu não falei o versículo que fala da aventura dele, né? Que está no versículo 12, tá? Partiu para uma terra longínqua, senso de aventura. Não foi para uma terra pertinho, não, ele foi para longe. Ele, foi, né? Um dinheirinho no bolso, juntou algumas coisinhas dele, vou. E diz a Bíblia que ele foi para uma terra longe. Ele não ficou perto. Ele quis se aventurar a uma terra longe. E o outro versículo que eu tirei, que foi falando sobre a imaturidade, está no versículo 13. E ali desperdiçou os bens, vivendo, de qualquer maneira. Será que nós não temos vivido isso? Né? Eu vou chegar ao ponto que é o tema, tá? Nós não podemos esquecer do tema que nós estamos trabalhando. Abrace a fraqueza e verás a provisão do Senhor.
Nós vamos ver a provisão do Senhor quando nós abraçamos a nossa fraqueza. Vamos caminhando? O filho mais velho quase não aparece no texto, né? Pois bem, mas nós vemos características nele muito fortes, que foi sobre a fidelidade dele. O filho mais novo quis ir, mas ele permaneceu. Você vê que até agora não se fala no filho mais velho, né? O filho mais velho não entrou nesse cenário. O pai tomou a decisão, não sei se conversou ou não, porque a Bíblia não diz, né? O filho mais velho aqui nesse episódio, né, nessa narrativa, não entra aqui falando, não, meu irmão, não vai, olha a besteira que você está fazendo, né? Não vai não, você vai deixar o dinheiro do nosso pai, o que você vai fazer lá? Nós temos tudo aqui dentro da nossa casa, né? Temos o nosso pai como provedor, temos a nossa casa, você vai pegar esse dinheiro e vai embora. O que você vai fazer se eu nunca mais vou voltar? Né? O filho mais velho não entra nesse cenário. Né? Como mais velho, ele poderia, pai, não tá certo não. Né? Você vai dar esse dinheiro para ele, você vai dar esse valor para ele, né? Ele vai sair assim, sem falar para onde vai, não tá certo, ele não entra. Né? Mas lá no versículo 25, quase terminando essa narrativa, essa parábola, lá no versículo 25, fala assim, enquanto isso o quê? Enquanto o filho foi, enquanto ele gastou, enquanto ele passou por perigo, enquanto ele passou por fome, enquanto ele perdeu tudo. Em outras traduções da Bíblia, está dizendo que ele fez amigos, bebia, ia gastando com prostitutas, com festas, né? Todo mundo que chegava era bem-vindo, com dinheiro, né? E imaturo, quer dizer, senso de aventura, tenho, eu posso, eu consigo, eu conquisto, né? Imagina, um jovem cheio de dinheiro numa terra que ninguém conhecia, chegou um ricaço aqui e vamos fazer amizade. Então, enquanto tudo isso estava acontecendo na vida desse filho mais novo, e diga-se de passagem, né, que a gente já viu aqui, já leu, que acabou o dinheiro e ele teve que trabalhar, só que não existia trabalho, né, na cidade que ele estava, porque veio uma grande fome, né, veio problema, tempo de escassez, e ele gastou tudo. E ele pensou, enquanto isso tudo estava acontecendo na vida desse filho mais novo, o mais velho diz assim no versículo 25, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Enquanto tudo estava acontecendo na vida do filho mais novo, o mais velho, ele permaneceu fiel ao pai, permaneceu fiel às suas convicções, permaneceu ali fazendo o seu trabalho, permaneceu ali, sabe, ajudando o pai, não sendo desobediente, não sendo rude, né? Não atrapalhando o trabalho do pai, muito pelo contrário, ele continuou fiel ao trabalho no campo. Ele poderia ter se revoltado, ele poderia ter pedido também a parte dele, também não quero fazer mais nada não, né? Se rebelar de uma forma, de falar assim, também não quero trabalhar mais não, né? Se o meu irmão não está trabalhando, pegou a parte dele, quem sou eu agora? Agora eu vou ficar com tudo nas costas? Que nada. Ele permaneceu fiel, permaneceu obediente. Versículo 29. Nunca desobedeci uma ordem sua, disse ele para o pai. Eu permaneci aqui, pai. Eu sou obediente aos seus mandamentos, às suas ordens. Eu estou aqui, né? Isso ele indagando, né, com o pai quando o filho voltou. Ele foi um ouvinte, versículo 31.
Então o pai respondeu. Se o pai está respondendo, é sinal de que o filho estava ouvindo. Meu filho, você sempre esteve comigo. Sabe a grande realidade desses dois filhos? É que ele tinha um pai tão amoroso, tão presente com os dois. Ele não desprezou os dois. Ele amou tanto o filho mais novo, mesmo dando as costas para tudo. Ele amou tanto. E ele tinha, esse amor o levou a aguardar esse filho de uma forma tão tremenda, tão tremenda. Era um amor tão grande que esse pai tinha com esse filho, que mesmo ele longe, ele sabia, ele tinha certeza que esse filho ia voltar. Machucado, faminto, maltrapilho, fedorento, sem sandália, sem honra, cabisbaixo, baixa estima, sem nada. O filho podia voltar muito bem também, porque ele poderia ter ido para uma terra e feito aquela herança gerar mais, mas também ele poderia voltar do jeito que ele voltou. E diz a Bíblia que o pai estava observando de longe e quando avistou, ele entendeu que era o filho mais novo que estava voltando. Ele reconheceu, mesmo o filho estando do jeito que estava, ele reconheceu o filho. E o filho mais velho, indagando o pai, ele ainda tinha um respeito tão grande com esse pai. Ele era tão obediente a esse pai e ele era tão ouvinte que ele parou para ouvir o que o pai tinha a dizer. Meu filho, você realmente sempre esteve comigo, mas eu estou tão feliz que esse meu filho, esse seu irmão, ele foi embora e hoje ele voltou. E ele voltou arrependido. Ele voltou tão arrependido que ele falou para mim, me trate como qualquer um dos seus trabalhadores, me trate como qualquer um dessas pessoas que trabalham para você, porque eu estou com fome, eu quero permanecer, eu errei, eu fui, sabe, imatura, eu fui desobediente, eu não te agradei, eu não estava com o coração voltado para o Senhor, né? Mas hoje eu reconheço, Pai, que eu preciso estar com o Senhor. Eu preciso estar na minha casa, né? Hoje, o Senhor também quer te fazer entender que precisamos ter esse senso de entender o momento do retorno. O momento de nossas fraquezas, aquele momento que você para e pensa assim, chega, eu preciso ter um retorno com meu pai, eu preciso voltar para a casa do meu pai, eu preciso abraçar o meu pai, eu preciso entender que ali é a casa, que ali é a minha família. É esse o contexto, sabe? É esse o tema que o Senhor quer trabalhar na minha vida e quer trabalhar na sua vida também. É abraçar essa nossa fraqueza a ponto de falar assim, realmente eu sou essa, sabe? Eu tive senso de aventura, eu fui um imaturo, sabe? Eu sou essa pessoa egoísta, eu sou uma pessoa egocêntrica, eu sou uma pessoa julgadora, eu sou uma pessoa que fala mal das pessoas, eu sou uma pessoa que sou falsa, eu olho e julgo, eu ouço algumas coisas e já maquino mal, eu vejo coisa que não posso, que não teria necessidade, eu toco em coisas, eu pego coisas que não precisava, né?
Mas hoje, nós precisamos entender quem somos nesse reino. Precisamos entender quem somos como filho. E precisamos entender quem é esse Pai. E entender que nessa nossa fraqueza, como Paulo diz, né? Quando sou fraco, é aí que eu sou forte, né? Eu só preciso saber onde que está o texto, que é 2 Coríntios 9:10. Paulo está dizendo que ali, quando ele é fraco, ele é forte, né? Então, quando nós reconhecemos que dentro das nossas fraquezas existe um Deus que é capaz de nos carregar de novo, de nos abraçar de novo, de colocar roupa nova, de anel, colocar um anel de honra, né? Tudo isso nós vamos entendendo quem somos nesse reino. Tudo isso nós vamos entendendo que Deus, Ele como Pai, Ele não tem filhos prediletos, né? O filho mais novo falou assim, caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Quando estamos fora da presença do Senhor, quando estamos longe da presença do Espírito Santo, fazendo aquilo que a gente entende que é bom, que eu posso fazer sozinho, que eu conquisto com as minhas próprias forças, né? Eu entendo que quando eu entendo tudo isso, né? Quando eu coloco tudo isso diante do Senhor, eu vou vendo que caindo em mim, eu falo assim, não é nada disso. Eu preciso do Senhor. Eu preciso da força dele. Eu preciso do auxílio dele. A imaturidade dele levou ele a ter esse senso de aventura e de responsabilidade e levou a passar por diversas experiências. Talvez eu e você hoje não, mas pela nossa irresponsabilidade e imaturidade, possamos ter passado já por vários problemas difíceis, mas hoje o Senhor nos faz repensar que de lá eu não quero voltar. Eu não quero ir para lá de novo. Eu não quero sair da presença do Senhor. Eu não quero sair da cobertura do meu Deus. Eu não quero estar longe da presença do meu Pai, sabe? Porque lá vai ter fome, lá vai ter escassez, lá eu vou perder tudo. Lá eu não vou ter a presença do Espírito Santo de Deus, né? Lá eu não vou ter a esperança que me faz ter vida nova, né? Lá tem perigo. Perto do meu Pai, por mais perigo que eu tenha, né? Como diz o Salmo 91, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É nessa força que a gente deve ter, é nessa palavra que a gente deve permanecer, né? Abraçar as nossas fraquezas não quer dizer que nós sejamos um fracassado, um inválido, um irresponsável, mas quer dizer exatamente o contrário, né? Eu tentei com as minhas próprias forças e não consegui, então eu abraço essa minha fraqueza e falo assim, olha, vem comigo, né? Me toma nos seus braços, me coloca uma roupa nova e me faça ficar forte na tua presença. Então, em nome de Jesus, que essa palavra possa trazer refrigério na sua vida, possa trazer refrigério ao seu casamento, possa trazer refrigério aos seus filhos, suas finanças, sabe? Possa trazer refrigério onde tem enfermidade, possa trazer à sua vida o renovo. Pode ser que hoje você esteja passando por vários momentos que te traga fraqueza, te traga um senso de que eu não posso, que eu não consigo. Mas saiba que o Pai ainda te aguarda. Pode ser lá de longe, mas a hora que você apontar perto da presença dele, ele vai te enxergar e ele vai ficar feliz com o seu retorno. Ele vai ficar feliz com a sua vida. Ele vai ficar feliz por você reconhecer a sua fraqueza. Reconheça a sua fraqueza. Se coloque na presença do Senhor, que eu tenho certeza que Ele vai te
abraçar, ele vai matar um bezerro, ele vai fazer uma festa, e nessa festa vai ter dança, nessa festa vai ter alegria, nessa festa ele vai colocar roupa nova, nessa festa ele vai colocar uma sandália nova nos seus pés, ele vai te colocar um anel. Então venha de novo para a presença do Senhor, não fique fora, venha com a gente, celebre com a gente, adore ao Senhor com a gente, tenha uma vida abençoada, tenha uma vida na cobertura do Senhor, tenha uma vida na presença dEle, não fique fora. Eu tenho certeza de que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e vai completar. Na sua fraqueza, você vai ver a provisão do Senhor. Deus abençoe a sua vida. E eu tenho certeza que, reconhecendo a sua fraqueza, você vai ver que o Senhor vai te abençoar. Eu fico aqui querendo que você tenha uma excelente vida na presença do Senhor. Viva na presença do Senhor. Em breve estaremos bem juntinho para dar um cheiro e um beijo em vocês, tá bom? Beijo!